Olá, eu sou a Fernanda Villarrodone e você está ouvindo o Escuta Ela Podcast, um espaço para trocar, acolher e inspirar. E aí, bora escutar ela? Ah, o amor! Não sei quando você está escutando esse episódio, mas ele está sendo liberado alguns dias antes do Dia dos Namorados e por uma razão bem óbvia. Hoje nós vamos falar sobre poesia, sobre amor, amor próprio e conversar com uma poetisa que ganhou meu coração. Nesse episódio a gente vai falar com a escritora Riane Leão. E assim, te garanto que vai ser uma conversa absolutamente inspiradora, sensível e cheia de conexões. Antes da gente mergulhar nessa conversa maravilhosa, queria lembrar você, escuteller, de deixar aqui 5 estrelinhas na plataforma que você estiver nos escutando. Te lembrar que se for no Spotify, você pode deixar comentários. Eu tenho amado ver a interação de vocês. Eu tenho percebido que a cada episódio vocês têm comentado ainda mais, porque tá se adaptando também à ferramenta, enfim. Mas te convido a deixar seu comentário contando o que você achou e, obviamente, compartilhar nos seus stories para que mais pessoas possam escutar ela. E agora, sem mais delongas... Olá, escutellers! Como vocês estão? Hoje, a convidada, gente, é, assim, uma das minhas artistas brasileiras favoritas, que eu acompanho há um tempo e sou muito encantada pelo trabalho, então é uma grande honra ter ela aqui. Ela, que é uma mulher preta, poeta, professora, criadora da página Onde Jaz Meu Coração, com mais de 600 mil seguidores, e se vocês ainda não seguem, por favor, façam esse favor para vocês mesmos e sigam essa mulher. Autora de Tudo Nela Brilha e Queima, que já vendeu mais de 40 mil exemplares, e também Jamais Peço Desculpas por Me Derramar, Riane Leão! Seja muito bem-vinda! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Fazia tempo que eu queria participar, né? Finalmente a gente conseguiu conciliar nossas agendas. Estou feliz, muito obrigada por lembrar meu nome. Com certeza, o seu nome está na minha prateleira todos os dias. Olha aqui, ó. É que vocês não estão vendo, porque esse podcast não tem vídeo, mas eu sou real muito fã, gente. O seu livro, não, ó, eu sei que autores, às vezes eles têm uns tique com os livros, mas eu marco todas as páginas. Não, eu não tenho, eu gosto de livro marcado, um livro com história. Ah, então ótimo. Então, porque eu sou dessas, eu grifo, aí eu puxo flecha, aí eu falo onde aquilo me mexeu. Olha como tá o meu já. Eu já mexi Pois tudo. mulher. E você revisita o seu próprio livro várias vezes? Eu revisito, assim, costumava revisitar mais. Eu acho que como já faz um tempo do segundo e eu estou no processo de escrita do terceiro, eu não tenho revisitado tanto para não ficar tão influenciada pela versão que eu era no livro anterior. Mas de vez em quando eu pego, assim, ainda às vezes parece muito distante, sabe? Aí eu pego, lembro da trajetória. Acho que é bom para relembrar os caminhos, né? Nossa, eu imagino, com certeza. É quase que um registro de uma era em fases, né? Tipo, fases da vida ali em cada livro. Deve ser muito incrível. A gente vai entrar com certeza nesse universo aí da criação, da poesia, das emoções, né? Porque não tem como falar de poesia sem falar de emoção. Mas antes da gente mergulhar nisso, queria que você contasse pra gente uma pergunta que ela é bem profunda, mas acho que você é poeta. Se você quiser responder com uma poesia, vai ser lindo. Mas não sei se você veio preparada pra isso, então não vou te pôr essa pressão. Mas o que eu queria muito que você tentasse resumir é: quem é Riane? Não sei se eu tenho. Eu não vou ter uma poesia que fale quem sou eu, porque eu acho que eu tô diluída um pouco em todos os poemas, né? Eu escrevo autobiografia, acho que toda autobiografia é um pouco fictícia também, então não sei se eu tenho um poema sobre quem eu sou. Talvez no... Peraí, já que a gente não tá... Eu vou abrir o livro novo. É um poema do livro novo. Ai, que chique! Ele nem saiu ainda e você vai ler um poema pra gente, é isso que eu tô entendendo? Agora que me caiu a ficha. Um spoiler do livro novo. Nossa, gente, privilegiadas demais. Demais, muito chique. É porque eu tenho tantos arquivos, eu tenho livro 3, pronto, livro 3, arquivo em construção, livro 3, mas só um minutinho, já baixou.
Imagina, não, imagina. Toma seu tempo aí. Eu vou ler um poema aí, depois eu vou terminar de responder a pergunta, tá? Tá bom. Esse é bem curtinho, é do terceiro livro. Eu sou a contradição, a dúvida, a persistência, o trovão, a raiva, a doçura, a bússola e a falha, múltipla e real. Esse poema tá no terceiro livro e ele é uma mistura do que eu penso que eu sou agora. Eu tenho enxergado a vida nesse momento, aos 34 anos, como uma bagunça bonita. E acho que tô dentro dessa bagunça bonita, tenho abraçado as minhas contradições, Uhum. tenho visto que existe vida na fraqueza. Então, se eu for responder quem é Riane é filha de Ansan Kogum. Riane é uma mulher de candomblé, uma mulher lésbica, uma mulher que ama mulheres, uma mulher que está em constante reconstrução de si mesma, uma mulher muito corajosa e que agora consegue se reconhecer na palavra e entender essa missão ancestral que é ser poeta. Eu tenho uma escola de inglês para a população negra e a gente sempre muda esse momento da apresentação e a gente fala qual que é o superpoder que você já tem. E aí eu tenho pensado muito sobre isso também por conta dessas apresentações e eu acho que o meu superpoder ultimamente tem sido o superpoder da acolhida, me acolher para acolher. Então, Riane agora reconhece que precisa vir primeiro. Caramba, gente, quem acompanha aqui o podcast há muitos episódios, é lindo ver a resposta de cada um. Eu acho que transmite muito a verdade e a visão de que cada um tem sobre si. E a sua resposta foi completamente poética, assim como você, né? Obviamente, tinha que ser. E me conta um pouco mais, como que entrou a poesia na sua vida? Como que você se despertou para esse lado artístico? Foi algo que sempre teve dentro de você ou alguém inspirou? Como que foi essa entrada nesse universo? Eu sempre gostei de ler desde pequena, mesmo que os livros não contassem histórias que se parecessem comigo, mesmo que os personagens também não se parecessem comigo, eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, sempre tive diários. O meu pai já faleceu, mas ele também gostava muito de ler, ele gostava muito de música. Então a música entra na minha vida antes da poesia. A música também é poesia, né? Tô só classificando para poder responder. Ele escutava muitos discos, ele tocava violão. Então eu lia muito, eu cresci lendo encarte de CD. Eu lembrei disso esses dias, foi uma memória que eu tive esses dias, Que de demais! encarte que eu lia do Gilberto Gil, do Chico Buarque, e eu ficava colocando o que eu gostava mais, eu anotava com a caneta. Então a poesia ela entra primeiro na parte da música para mim. Não à toa o nome da minha página é um fragmento da música do Belchior. Então a música ela faz parte desse meu processo desde pequena. Minha mãe também sempre leu muito, então sempre apoiou bastante essas leituras, mas eu percebo essa poesia chegando de uma forma mais arrebatadora quando eu me mudo para São Paulo e conheço a poesia de mulheres negras, que são poesias que contam histórias parecidas com a minha, que falam das minhas questões, que falam das minhas convergências, das minhas abrangências, da minha amplitude. E aí, quando eu consigo entender essa narrativa que chega me arrebatando, eu mudei para São Paulo aos 19 anos, estava bem nova, e quando eu percebo que eu ia seguir a literatura enquanto profissão, ia tentar, porque eu trabalhei em diversas coisas, mas segui na literatura, aí eu enxergo a poesia como uma ferramenta e consigo também ter esse olhar poético com o mundo. Eu sempre gostei de escrever, eu tenho diários desde os meus 7 anos, mas aqui em São Paulo eu percebi, através desse conhecimento, de ampliar aí a minha biblioteca e conhecer essas escritoras negras, eu percebi que esse era o meu caminho, porque geralmente a gente precisa ver alguém que se parece com a gente para entender que a nossa história é importante. Então, quando eu vi Jennifer Nascimento, Luz Ribeiro, Mel Duarte, Miriam Alves declamando, eu falei, nossa, eu acho que eu sou poeta também. Ai, e baita poeta, viu, gente? Eu separei aqui umas poesias e uns trechos que pra mim me impactaram. Eu vou ousar ler, tá, gente? Que eu não sou essa pessoa que recita lindamente como ela, mas eu vou tentar. Essa parte aqui é só um fragmento de uma poesia um pouco mais comprida, mas falando sobre essa sua paixão pela poesia, eu achei bem bonita essa parte.
As partes de mim que ainda não são cicatrizes, logo vão notar que tudo em mim é possibilidade. Se tô quebrada, a poesia me remonta. Se tô inteira, a poesia me reconta. Eu achei muito lindo e eu queria entender como que a poesia se tornou até uma ferramenta de autoconhecimento para você, assim. Conforme eu sempre falo das minhas leituras, porque eu acho que leitura e escrita caminham juntas. Eu até falo nas minhas oficinas, se você quer criar uma rotina de escrita, você precisa criar uma rotina de leitura primeiro, para aí você ir equilibrando esses universos. Então eu fui conhecendo essas escritoras, ampliando essa minha biblioteca, e me conhecendo mais, né? Lendo poetas, lendo escritoras que falavam de histórias que se pareciam comigo, que me davam coragem ou qualquer outra coisa que até então não é que eu não tinha, mas eu precisava dessas escritoras para fazer com que isso virasse um fogo de artifício dentro de mim. Talvez eu precisasse acender esse fogo de artifício, ele já morasse em mim de alguma forma. Então a poesia ela foi se tornando essa ferramenta, a partir do momento também que eu chego em São Paulo e vejo que é uma cidade, eu sou de Cuiabá, no Mato Grosso, então o choque é grande, para quem não conhece, o choque é grande. Eu chego em São Paulo e eu acho a cidade extremamente fria, eu acho a cidade extremamente caótica, não que Cuiabá não seja uma cidade caótica, mas São Paulo é São Paulo, não à toa, muitas músicas também nessa época me inspiraram, músicas do Itamar Assunção. O Itamar Assunção tem uma música que ele fala: São Paulo não é amor, é identificação absoluta. Então eu fiquei buscando essa identificação com São Paulo, eu queria entender São Paulo, queria entender o meu corpo na cidade, quem eu era, e nesse meio tempo eu também fui resgatando as minhas raízes enquanto uma mulher negra, junto aos movimentos de sarau nas periferias, junto ao movimento dos slams, das batalhas de poesia, e tudo isso eclodiu ao mesmo tempo, e eu acho que eu acabei me tornando esse meteoro de conhecimento para mim mesma, primeiro, né? Eu queria acumular bagagem para mim, me salvar. A escrita ela começa como ferramenta para me salvar, estar bem comigo. Eventualmente, se outras pessoas se salvam através da minha escrita, é porque realmente o caminho é esse. Mas ela começa nesse momento de entender o que é o meu corpo no mundo, o que é estar em São Paulo, como que eu posso seguir com essa profissão, quem sou eu, de que forma balancear a minha intensidade, como que eu existo e coexisto no mundo, e todas essas perguntas que elas, na verdade, elas nunca são respondidas, elas vão, a gente vai mudando as perguntas, então a gente nunca tem as respostas certas para elas, e acho que é assim mesmo que tem que ser. E a partir do momento que eu entendo também que eu não sou a minha dor, a poesia me possibilitou entrar nesse universo, de entender que eu não sou a minha dor. Então, conhecer essas mulheres, andar ao lado dessas mulheres, resgatar minhas raízes e, principalmente, saber quem eu sou. Eu soube quem eu era muito cedo. Eu não perdia mais tempo em discussões sobre quem eu era e não perco mais tempo, porque eu já sei, isso é muito bem firmado comigo. Então, conforme eu ia me conhecendo, eu ia dividindo isso na internet. Isso foi, não é nem viralizando, isso foi crescendo. Nessa época não tinha ainda essa coisa de viralizar. Isso foi crescendo organicamente. Eu fui para as ruas, né, colar os lambes de poesia. Então, nessa época, eu também fiz as pazes com a cidade, porque aí eu me tornei a cidade. Aí, me tornando a cidade, eu entendi que a poesia... Hoje em dia, eu ouso falar isso, né? Eu entendi que a poesia está em tudo. Eu não preciso mais ficar buscando essa poesia o tempo todo, eu já tenho um olhar poético e construo esse olhar poético diariamente. Então a poesia é exatamente isso que você leu nesse poema que eu gosto muito. Ela está sempre me dando a possibilidade de construir uma nova narrativa. Não existe para mim mais uma rua sem saída, a poesia está sempre nesse encruzilhar, ela me dá uma nova possibilidade. Nossa, que lindo, que lindo. Eu amei que você falou isso de você não ser a sua dor, né? Eu acho que aqui, e no Escuta Ela, eu falo muito também sobre você identificar suas emoções, mas não se misturar com elas a ponto de achar que você é aquela emoção, né? Que você é aquele sentimento, porque se a gente mergulha nesse lugar, às vezes fica muito difícil de sair. E foi bem interessante você trazer isso, porque a minha próxima pergunta, que também vem com uma poesia, ela também é por aí. Então vamos lá, vou
Eu li bem? Você achou que eu li bem? Claro, leu super bem. Ah, então tá bom. Que eu falo, gente, às vezes quem escreve tem um tom na cabeça, né? Tem uma forma de ler. Não, acho que E tava aí, no tom, tava no tom. tava no tom? Então tá. Vou tentar ir no tom de novo. Então vamos lá. O que me faz poderosa não é essa força desmedida, esse grito potente. Se eu estou de pé é justamente porque me permito a queda livre. Me deixo desabar. Sentir o gosto do chão desaguar. Digo pra minha intensidade, descansar. Pra dor não faço lar, mas permito a visita. Não serei inabalável, não insista. Quando estou fraca, tenho coragem de me encarar. Ai, eu amo muito essa poesia. E aí, o que eu fiquei refletindo, né? Ao longo da nossa vida, encarar a dor e sofrimento é inevitável e faz parte, né, da existência humana para cada um. Cada um tem sua realidade, cada um tem as suas situações, cada um vivencia os seus graus e momentos diferentes de dor, mas o que conecta a gente também como ser humano é esse compartilhar de emoções que se repetem em todo mundo, né? Sejam as desafiadoras quanto as maravilhosas. Mas quando você passa por algo desafiador, algum momento, alguma emoção muito difícil, como que é esse processo de transformar isso em arte? Ele logo vira uma inspiração ou é algo que precisa ser digerido e precisa ser entendido para se tornar alguma coisa a mais? Como que é esse processo para você? Eu acho que o poema ele é um banho de ervas, eu preciso macerar ele durante um tempo, e escolher as folhas que eu preciso para o momento. Quando a gente começa a escrever, a gente tem mania de colocar tudo. Eu vou colocar alfazema, manjericão e guiné e vamos ver o que dá. Quando a gente já escreve há bastante tempo, eu tenho 15 anos de trajetória literária e já escrevo há bem mais do que 15 anos, a gente vai entendendo a gente vai compreendendo que a escrita e você estão completamente interligadas. Como eu digo para as minhas alunas, não dá para escrever e fugir de si. A escrita é um compromisso que eu sempre vou encontrar comigo, seja esse encontro horrível ou seja esse encontro maravilhoso. E não existe só dor e felicidade, existem milhões de outras sensações no meio disso que eu posso nomear também. Então, fazer o poema para mim é esse macerar essa erva. Será que esse banho já está pronto? Talvez não. O que será que está faltando nesse banho? Aí eu vou ter que conhecer mais um pedaço de mim para depois voltar para esse poema. Então a palavra, para mim, é sagrada mesmo, é um banho sagrado que eu vou todo dia pensando se já está pronto. Aí eu tomo esse banho primeiro, funcionou. Aí eu recomendo esse banho para alguém, que é quando eu coloco esse poema no mundo. Então, mesmo que eu entenda também que cada pessoa tem a sua necessidade, o seu banho, isso aqui é só uma metáfora, claro, mas eu sempre estou pensando nessa construção de poema. A poesia e o autoconhecimento estão interligados, a poesia e a autoestima estão interligadas. Tudo que eu passo, todo o vento que percorre o meu corpo, percorre o meu poema. Você leu esse poema? Eu vou ler um do livro novo também, que fala um pouquinho sobre isso, só que de uma outra forma. Você mesma sopra o espelho para que ele embace, não precisa de água quente, nem de vapores sem pretensão. É tudo planejado às 23h47, para que não se sustente ali nada além borrão e nada além coisas tortas. Mas todo mundo sabe que é mais complicado destruir o abstrato. A mira se confunde quando o alvo e ataque são você. Você mesma joga uma pedra no vidro e superstições se esparramam. O contrário de 7 anos de azar não é a sorte de ser inteira, é a persistência já sem imunidade, a raiva, o finito de tempo entre o murro no reflexo ou a pedra, e ainda assim a pedra, e cada trincado de vidro no piso reflete um ancestral que te olha com gentileza e te diz: não se preocupe, existe vida na fraqueza. Esse poema, ele é um pouco dessa ideia desse poema que você traz sobre... Mas acho que ele é mais tempo com esse banho de ervas, entende? Compreender essas existências para além da dor e entender que essas emoções elas vão passear com a gente mesmo. Hoje alguém me escreveu assim: o que eu faço se eu sempre acabo desembocando na tristeza?
E eu pensei, todo mundo acaba sempre desembocando na tristeza. A vida é queda livre, é inevitável estar triste. Mas existem outras sensações que também podem ser inevitáveis. Talvez seja inevitável para mim agora me celebrar. Talvez seja inevitável para mim agora gostar de quem eu estou me tornando. E é isso, acho que eu tenho vivido muito em cima dessa frase, desse verso. Existe vida na fraqueza. Ai, que lindo. Eu fiquei emocionada, gente. Eu fiquei emocionada, principalmente na parte de você quebrar o espelho e, no fundo, ver um ancestral ali, né? Quase que uma entidade ali te apoiando e te mostrando que tem mais do que aquele reflexo que você tá vendo tão superficial na primeira camada ali de um espelho. Sim. Nossa, lindo, lindo, lindo. Então, obrigada. Esses poemas recentes, você diria que tem mais a ver com o seu mergulho próprio em você do que num relacionamento externo, você acha? Eu acredito que eu tô num momento... O primeiro livro, ele era um livro Fogo de Artifício, o segundo livro é um livro Água, o terceiro livro é um livro Terra. Não foi de propósito, mas eu acho que por ser uma mulher candomblessista, acaba que as coisas da natureza, elas ficam comigo mesmo. Elas dançam comigo o tempo todo. E o primeiro livro, eu escrevo um livro sobre uma mulher que eu gostaria de ser e não sou ainda. Eu gosto porque as pessoas leem e elas acham que eu já sou, e aí elas se tornam também, isso que é poderoso. O primeiro livro é um livro sobre uma mulher que eu ainda não sou. Uma mulher que já superou os abusos, que já superou as violências, e o racismo, e todas as outras coisas, enfim. E o segundo livro, quando eu escrevo o segundo livro, eu já me tornei a mulher do primeiro. Acho que essa é a mágica de escrever eu só para um futuro possível para mim. E o terceiro livro, ele é um pouco diferente do primeiro e do segundo, porque eu percebo agora que eu estou sempre me tornando. Eu não tenho nada de definitivo na minha vida agora sobre mim, nem interno e nem externo. E aí, dentro dessa ideia de estar sempre me tornando, entender que não existe cura definitiva, que eu aprendi com a Rupi Kaur, e entender que esses processos são sempre não lineares, eu estou entendendo quem sou eu nesse espiral. Esse espiral que é cíclico, não tem fim, é infinito mesmo. Eu já me reconheço uma mulher infinita desde sempre, mas agora acho que eu estou sentindo o gosto de ser uma mulher infinita. Primeiro reconheço, dou nome, depois vivo isso. Então, o terceiro livro, ele é bastante sobre o dentro, mas é como também o seu dentro faz com que o seu olhar para fora fique diferente. E você consegue meio que separar acontecimentos e épocas a partir dos poemas que você escreve, acredito eu, né? Tem alguma coisa em especial que você estava vivendo em cada um que te inspirou nas escritas? Olha, se for pensar em separação dos livros, o primeiro livro é um livro emotivo. Eu fui chamada por uma editora para publicar, era um sonho antigo, muito embora eu sempre tenha botado muita fé no meu trabalho, eu já sabia que isso ia acontecer. Hoje em dia eu entendo que talvez alguma ancestral tenha me soprado isso também. Mas eu não sabia quando isso aconteceria. Então é um livro que tinham alguns poemas prontos, mas a maior parte do livro é nova, que eu escrevo naquele momento de muita emoção, meu primeiro livro. O segundo livro é um livro onde eu ouso falar mais sobre as minhas questões mais particulares. Então eu vou mais fundo na questão do candomblé e eu vou mais fundo na questão do amor, porque quando eu escrevo o segundo livro, eu tô num relacionamento que me mostra que o amor ainda me conhece, o amor ainda sabe dizer o meu nome, porque eu nunca tinha vivido um relacionamento saudável. E quando eu escrevi o meu segundo livro, eu vivo um relacionamento saudável, estou muito feliz nesse relacionamento e falo muito de amor. Falo muito de amor nesse livro. No terceiro livro também falo muito de amor, mas eu estou passeando entre outros lugares agora. Então, cada um está num lugar. E o terceiro livro, ele tem passeado nesse lugar dessa linha, que eu ainda estou dando nome às coisas, e nessa... Agora que a vulnerabilidade já está escancarada no chão, já está tudo jogado no chão, eu não tenho mais nada a esconder de mim, o que eu faço com isso? Acho que o terceiro livro é sobre isso. Eu não tenho nada, eu não tenho nenhum interesse em esconder alguma coisa de mim, seja luz ou seja sombra. E agora, o que eu faço com isso? Acho que é o que eu estou escrevendo agora. Ai, tô louca pra ler. Quando que vai sair esse terceiro livro? Provável, ainda esse ano. Ele tá bem atrasadinho, mas
Na verdade, ele era um livro para ter saído na pandemia, mas eu não consegui escrever na pandemia, porque era uma pandemia. E acho que a gente também sobreviveu ao fim do mundo. Então é um livro de pós-sobrevivência ao fim do mundo. Eu considero a pandemia o fim do mundo. Então é um livro de pós-sobrevivência ao fim do mundo. E aí ele deve sair provavelmente em 2 ou 3 meses. Agora eu tô finalizando. Ai, que máximo. E conta pra gente um pouco como que é o seu processo criativo. É algo que você tem um hábito, que você já sabe como acessar esse seu lado? Ou é algo realmente extremamente intuitivo, tipo, desceu aqui a ideia e veio? Como que é pra você? Olha, o meu processo criativo é uma grande bagunça. Eu adoro falar isso porque as pessoas têm umas impressões sobre os escritores e as escritoras que a gente senta e, sei lá, pega um uísque e escreve um livro de 40 páginas, sei lá. Mas está bem distante disso, assim, o meu processo criativo é bem bagunçado, eu tô sempre com o celular, e sempre com um bloquinho e sempre anotando coisas. Depois, meu processo é esse, eu anoto ideias. Ideias. Tô lendo um livro, tive uma ideia, anoto. Tô na rua, tive uma ideia, anoto. Não deixo mais essas anotações se perderem. Depois eu sento e equalizo isso dentro da minha história, dentro da minha narrativa, dentro do meu poema. Como diz Lívia Natália, a gente primeiro vive a emoção bruta, depois a gente equaliza essa emoção no poema, na linguagem poética. E aí acho que o meu processo criativo ele é isso, eu vou anotando muita coisa. Se você abrir o meu bloco de notas, tem milhões de notas e notas sem fim. Depois eu sento e vou pensando, acho que para onde que isso pode me levar. De vez em quando o poema já vem pronto, mas é raro. Então eu prefiro escrever no computador porque minha cabeça é muito rápida, então se eu tô na folha parece que a palavra não chegou ainda na cabeça, eu já tô muito à frente, não deu tempo de escrever, e aí é isso. Então eu prefiro escrever no computador, que eu digito rápido, e aí depois eu sento e vou condensando essas ideias, entendendo essas ideias dentro de mim. Ai, gente, é maravilhoso. Cada um tem seu jeito, não adianta, né? Cada um tem a sua forma de criar. E falando em poetas, eu te sigo no Instagram há um tempo e eu vi que você tem uma ídola, que é a Rupi, que tá super próxima de você hoje em dia. Chegou a admirar o seu trabalho tanto quanto você o dela. Queria que você contasse como foi esse encontro e como que é ter uma pessoa na qual você se inspira profundamente, tão próximo. Eu acho interessante essa ideia da Rupi, porque sou muito fã dela. Eu conheci ela, o meu livro já estava quase todo escrito, e eu acho engraçado quando as pessoas falam que a gente se parece, porque na verdade foi sem querer. Né? As pessoas falam, a Riane sempre se baseou na Rupi. Não, na verdade eu nem conhecia a Rupi no meu primeiro livro. Então, interessante que mulheres que estão à margem, geralmente essas margens acabam se chamando para dançar junto, sabe? E eu gosto do jeito que a nossa palavra acaba dançando junto mesmo. Acho que é essa a palavra, dançar junto. E eu fui ela veio para cá, né? Ela é da mesma editora que eu. E eu fui publicada por conta da Rupi. Isso é uma coisa que eu sempre falo nas minhas entrevistas, né? A editora me chamou para publicar porque eles queriam uma escritora que escrevesse temáticas parecidas com a dela. Aí eu falei, aí que eu descobri quem era ela, quando eu já estava ali no finalzinho do meu primeiro livro. E aí eu falei, nossa, interessante, vou ler. Achei sensacional, realmente achei muito parecido com o que eu escrevia em relação ao tema e falei, muito, muito massa, fiquei muito fã dela. Ela veio para cá esse ano, eu fui chamada, né, para ir pela editora para assistir ela no show, e era aquele show, é um show muito bonito que ela faz, ela vai comentando a vida, lê alguns poemas no meio disso, e as pessoas vão interagindo. Eu não sou muito de interagir em show, assim, eu fico mais assistindo, eu sou mais introspectiva em público, e aí eu tava mais quietinha. No fim do show dela, eu ia ter um greeting, que depois a gente ia lá com ela, a editora, né, ia levar a gente para conhecer ela, mas quando ela estava terminando o show, ela leu um poema tão bonito sobre mulheres que inspiram mulheres, que aí alguma coisa veio no meu ouvido e falou, você precisa contar para ela que você foi publicada por causa dela, por conta dela. E eu tinha acabado de voltar de Salvador, era dia de Iemanjá, e eu quase não fui, eu quis ficar. Salvador sempre eu quero ficar mais, mas eu falei, não, eu vou, porque é importante para mim também. Então eu digo que
Iemanjá que me soprou isso naquele momento. Iemanjá lavou meus olhos. Eu tenho falado isso, minha terapeuta falou isso. Que Iemanjá lavou meus olhos, Iemanjá lavou meus ouvidos e meu corpo para que eu pudesse ver a minha potência de novo. Eu estava bem, como qualquer pessoa, tem uma autoestima oscilante, e estava num momento bem caótico, assim, em fevereiro. E aí, quando ela terminou de ler esse poema, ela estava terminando o show. Eu falei, posso falar uma coisa? Aí eu falei, né? E ela ficou assim, ela meio que hesitou, porque ela estava terminando o show, não era mais para ninguém falar. Eu falei, não, é rapidinho, em inglês, né? E daí ela falou, não, pode falar. Aí eu falei, fui publicada por conta de você. Você abriu o caminho para que eu publicasse o meu livro, muito obrigada. Ela começou a chorar no palco. E aí muitas pessoas nesse dia, nesse show, começaram a falar que começaram a escrever por conta dela. Então virou uma onda. Uma onda, assim, foi muito bonito. Ela começou a chorar. No final, que eu fui conhecê-la, ela falou comigo por último, e eu esperei ela falar com todo mundo. Eu queria falar para ela da minha emoção, tinha levado algumas coisas para ela, levei o meu livro, conversamos, e ela falou, pegou na minha mão e falou, muito importante você ter me falado isso, eu nunca vou esquecer. Importante, mais do que isso, ver que você é uma mulher negra, ver que você está produzindo, ver que tem tantas pessoas. Aí minhas amigas estavam comigo, que também são escritoras, a Luz, a Mel e a Jéssica. Elas estavam assim, ela é comparada com você, ela é comparada com você. Eu falei, gente, como... Aí ela falava assim, como que vocês não me falaram que eu tô falando com uma lenda? Vocês tinham que me avisar. Aí a gente riu, conversou, no outro dia a gente se encontrou, ela me chamou para tomar um café e a gente conversou da vida toda. Foi muito importante essa troca para amplificar esse olhar pelo mundo mesmo. Ela me perguntou muitas coisas daqui, eu perguntei muitas coisas de lá. E assim a gente foi conversando e acho que foi uma convergência de mundos mesmo. Foi muito importante. E anteontem, quando eu cheguei em casa, ela tinha me mandado flores. E eu fiquei muito emocionada, porque essa semana não tem sido uma semana muito boa também. Então, eu vejo que a poesia, ela conecta, a palavra conecta. Mulheres que escrevem estão sempre conectadas de alguma forma. Eu não sei, eu acho que ela estava nos Estados Unidos, não sei nem se ela estava no Canadá, porque ela foi fazer um evento lá que ela tinha me falado. E aí ela me mandou essa flor num dia que eu estava precisando muito. Nossa. Pensa, não sei não, essa conexão é da ancestralidade. Não tem outra explicação, né? Ai, que lindo. Fiquei arrepiada. É muito bom você perceber que você tá junto de uma orquestra que faz sentido com você, né? E que você tá ali também compartilhando do seu dom, que também é tipo uma teia, né? Que tem uma, que inspira 3, que inspiram 6, sabe? É muito poderoso isso. E eu vejo que esse poder de conexão vem muito do compartilhar das emoções mesmo, né? Porque aí a gente não se sente sozinho na nossa trajetória, que é a humanidade compartilhada, que várias vezes eu comento no Escuta Ela, né? Que faz parte da gente ter essa autocompaixão com nós mesmos, com os nossos processos. E um dos pilares é essa humanidade compartilhada, de perceber que eu não tô sozinho na minha emoção. Que as situações são diferentes, que os barcos são diferentes, né? A gente não tá no mesmo barco, cada um tá no seu barco, mas o mar que a gente navega, né? Que são essas emoções que nos guiam na vida, é o mesmo mar. Eu sinto amor, você sente medo, eu sinto medo. E quando a gente percebe que a gente não tá sozinho nesse vasto oceano, né, que tem pessoas ali que estão navegando paralelamente, mas que compartilham algo em comum, aquilo vai ganhando uma força e ganhando um corpo, né, assim, de propósito, de razão, de estímulo. Então, parabéns por tudo que você faz, porque a sua poesia realmente toca o coração das pessoas. Eu espero que você ganhe o mundo com isso, porque é uma forma de cura também, né? Então, o seu livro várias vezes me inspirou e me fez pensar na mulher que eu sou, a mulher que eu quero ser, né? Me acolheu, me
cutucou que as suas palavras trazem. Então, muito obrigada. Posso ler um poema só para terminar essa parte do não estar só? Óbvio. Eu acho que para além também de não estar só, concordo com tudo que você falou, sinto o que você falou, e para além de não estar só, mulheres que escrevem, inspirando outras mulheres que escrevem, faz a gente pensar que a nossa história realmente é válida de ser dita, porque a gente passa muito tempo escrevendo e acha que... E aí tem várias sensações que nos perpassam, síndrome da impostora, baixa autoestima, medo da exposição, julgamento, e aí acaba atrapalhando o nosso autolegitimar. Eu me legitimo, ninguém pode falar se a minha história é importante ou não, mas quando eu vejo outra mulher contando sua história e ela de alguma forma me atravessa, eu penso, acho que vale a pena eu falar também, né? A Toni Morrison fala, se você não lê um livro, se não me engano é Toni Morrison, se você não lê o livro até hoje que conte a sua história, então esse talvez seja você que precisa escrever esse livro. Aí eu acho que para além de não estar sozinha, mulheres se contando faz a gente pensar, nossa, a minha narrativa tem validade, a minha narrativa é bonita, é potente, ela é valiosa. E aí eu lembrei desse poema aqui do meu segundo livro, que é sobre esse passar para frente, de não escrever só. De que valerão meus escritos se outras não falarem, não se contarem, não dançarem, não se manifestarem, não protestarem, não se erguerem? De que valerão meus escritos se eu me esquecer de direcioná-los para aquelas que engolem silêncios a seco, que escondidas oram ao impossível e que no ônibus às 5 da manhã fecham os olhos e sonham rumos, que focam em tapar os vergões, que nunca soltaram do peito os leões, que estão habituadas a vestir inseguranças. Eu, que agora tenho a voz audível, não falarei por ninguém. Convidarei para virem ao meu lado, para não deixarem se apagar ou desencorajar. De que valerão meus escritos, se eu não convocá-las, se eu ignorar de onde vim, se eu parar em mim? Ai, que lindo! Maravilhosa. É tão bonito como a poesia, ela consegue resumir, não sei explicar, parece que resume em poucas palavras uma coisa que é muito profunda. Que às vezes você precisaria de tipo um discurso, assim, de uma palestra de 45 minutos, 1 hora e meia, sei lá, para você passar adiante uma ideia, e aí a poesia ali em pouquíssimas palavras faz você pensar em um milhão de coisas. Dá aquela sensação, né? Tá falando da minha vida, poderia ter escrito, nossa, é o que eu tô passando, é gostoso. É uma sensação que, na verdade, dá vontade de contar pra todo mundo. Se ele é um poema que você se identifica, você quer, sei lá, sair correndo, falar, gente, gritar na janela, gente, por favor, leiam esse livro. Exatamente. É uma euforia. É uma coisa, eu acho que metade dos poemas foi escrito pra mim. Sabe assim? Gente, ela tava no meu quarto aquele dia, aquela sensação assim, ela viu tudo, ela viu o que aconteceu, não é possível. Eu amo. E agora, antes da gente finalizar, queria fazer um bate-bola com você. Tá bom. Então vamos lá. Eu sei que você já leu uma poesia, mas no meu bate-bola seria uma poesia que você escreveu e que você ama muito. Eu escrevi essa poesia recente, tentando entender quem eu sou, quem é essa mulher. Essa poesia, ela surge, geralmente a gente não explica poema, mas ela surge, já que a gente está num podcast, vou explicar só esse. Ela surge num dia que eu tava querendo muito que alguém me convidasse pra sair, assim, num samba. Eu não fico muito nessa dependência de esperar as pessoas me convidarem, eu vou. Mas esse dia eu falei, nossa, queria tanto que alguém me chamasse pra ir num samba hoje. Faz tempo que ninguém me chama pra ir num samba, e aí a poesia surgiu. Sou uma mulher que gosta muito de dançar, mas que poucas vezes foi convidada para um bom samba. Desses que fazem suar os olhos e ficar rouca, eu estou falando da melodia de dentro, o fora eu resolvo bem. Sou uma mulher que atravessa pontes feitas de água, nem sempre aprendo a nadar, mas nunca esqueço o nome do rio, nem o caminho até lá. Dizem que por isso a natureza também me sabe. É ela que me diz o que fazer quando a solidão não se apresenta confortável. Sou uma mulher que cruza ventos novos com facilidade e quase não volto ao que fui. Sou uma mulher indesvendável, só às vezes permito acesso às linhas finas que cobrem meu rosto. Sou uma mulher que elegantemente retorna, confunde, rodeia.
Sou uma mulher que tem medos antigos e profundos, venha ver de perto quando eu deixar. Não se assuste, estou amparando todos eles. Sou uma mulher que se cuida, se cura, se repete, transparece. Sou uma mulher que ri alto. Você pode ouvir o meu riso de outra cidade. Nem pense em ficar na dúvida, sou eu mesma, que em todas as madrugadas pego um espelho e vou rindo, 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 abismada com o meu próprio poder. Que linda! Eu amei. Esse poema tá no seu Instagram? E você faz poema só pro Instagram? Então, esses são algumas criações que eu deixo, depois eu penso se eu vou colocar no livro ou não. Mas tem alguns que são só pro Instagram. Ai, arrasou. Gente, já sabem, se vocês não seguem Onde Jaz Meu Coração, pelo amor de Deus, sigam já. Vamos lá, segunda pergunta. Se você pudesse escolher uma emoção pra te inspirar, qual seria? Uma emoção? Calma, né? Ainda bem que não é ao vivo, porque senão eu ia ficar horas pensando. A cabeça de poeta, meu Deus do céu, já fui em 1000 lugares aqui. Acho que hoje, talvez essa resposta, se você me perguntasse isso ontem ou amanhã, seria outra coisa. Mas hoje, o me celebrar, a emoção de celebrar, seja o que for. Tá bom, lindo. Uma indicação de um livro que todo mundo deveria ler. Ai, meu Deus, são tantos. Vou indicar o da Luz Ribeiro. Luz Ribeiro, Novembro. Pequeno Manual para Fazer Suturas. Um livro maravilhoso que realmente ajuda a fazer suturas. Que lindo. Não conheço, vou comprar também. Eu vou deixar na legenda do episódio todos os livros da Ri e também o que ela acabou de recomendar para vocês, para ficar já mais fácil. E por fim, queria que você contasse um sonho ainda não realizado. Tenho muitos. Tenho muitos, sou uma grande sonhadora. E Ansan me fez uma grande sonhadora. E eu gosto de sonhar grande. Vou falar 3 sonhos não realizados, mas que eu sei que vou realizar, não sei se agora. 1, comprar a casa da minha mãe. 2, viajar pelo mundo com a minha literatura. Esse é um grande sonho. Traduzir meu livro pelo mundo. E 3, fazer com que a Odara, que é essa minha escola de inglês para a população negra, cresça bastante, que eu tenha um prédio e ensine todos os idiomas e possa criar muitos projetos de escrita e outras intersecções dentro desse projeto. Eu sonho bem grande, então esses sonhos talvez que eu tenha dividido aqui ainda sejam os pequenos, tá? Ah, eu imagino, porque eu falei, gente, mas esses sonhos são muito realizáveis, eu tenho certeza que você vai realizar esses sonhos em breve. E eu sempre deixo esse espaço para as pessoas falarem seus sonhos aqui, porque eu ponho uma coisa aqui de manifestação para que realmente aconteça, e quem sabe aí, ó, alguém que tá escutando já sabe contar de alguém, e aí todo mundo se ajuda. Eu amo, é assim mesmo. É isso aí. Ri, muito obrigada por essa troca, muito obrigada não só por essa troca aqui no nosso episódio aqui do podcast, mas a sua troca com o mundo, a sua troca diária com todo mundo, com a sua arte. É muito inspirador ter mulheres como você, expondo emoções, trazendo acolhimento, trazendo provocações que façam a gente crescer mesmo. Então é uma grande honra ter tido esse tempo para conversar com você. E muito obrigada. Agora, se você quiser fazer o jabá que você quiser, esse é seu momento. Tá bom, eu agradeço pelo convite, muito feliz. É rápido, né? Não dá nem... Se fosse para conversar mesmo da vida inteira, a gente ia ter que ficar aqui uma vida inteira mesmo, né? Passa rápido, senti. Foi levinho. Eu acho que para fechar eu queria fazer um convite para as pessoas, para que elas contem suas histórias. Se há mulheres me escutando agora, conte sua história. Pergunte menos sobre o julgamento das pessoas, pergunte mais de que forma a palavra dança com o seu corpo. Acho que a gente fica nessa coisa de mas como que vai ser expor para o mundo? Vai ser um risco, como tudo. Escrever é um risco e tem muita gente que critica o meu trabalho, eu acho importante falar isso. Mas não é isso que motiva o meu continuar. Eu sei quais são essas críticas, eu leio essas críticas, eu entendo de onde elas vêm, mas eu acho que há espaço para todo mundo. Eu acho que, para além das críticas, eu lembro muito dos elogios também, eu sei que tem muitos. Então, eu não vivo, não moro, né, não habito
esse lugar da crítica negativa. Eu só vou pensando de que forma eu posso atingir mais pessoas e de que forma mais pessoas podem se identificar com o meu trabalho. Então, se tiver alguém ouvindo aí que estava com essa faísca de quero escrever, não sei por onde começar, só escreva. Vá contando a sua história, depois vai pensando caminhos, faça planejamentos, faça oficinas de escrita, procure escritores. A melhor coisa que a gente tem hoje em dia é a possibilidade de trocar olho no olho com as nossas referências. Eu costumo dizer que as minhas referências, elas conhecem o som da minha risada. Então busque ir nos saraus, busque ir nos slams, siga o Instagram de pessoas que você admira, que se parecem com você. E vou fechar com uma filosofia iorubá que eu aprendi com a Iya Janaína, Iemojés, o Instagram dela é Iemojés, que é Mauá. Mauá significa eu existo. Eu tenho falado isso nos finais das minhas oficinas e das minhas falas no geral, porque além de validar, né, legitimar a minha própria existência diante do mundo, é entender e compreender a minha grandeza também nesse mundo, da forma que for. Então a gente existe, isso é importante, estamos vivas, sigamos vivas, e que a poesia seja uma das muitas ferramentas que fazem a gente querer continuar vivendo, querer continuar escrevendo, querer continuar crescendo. Acho que é isso. Linda! Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui e até a próxima. Um beijo! Bom, gente, depois de todo esse papo, tenho certeza que vocês já estão adquirindo o livro dessa maravilhosa, e se você já tem, vai ser o momento de você reler, porque assim, é muito inspirador, é muito maravilhoso, tenho certeza que vocês ficaram tão fãs dela quanto eu. E só pra gente fechar, queria te lembrar pra deixar 5 estrelinhas aqui no Spotify, te lembrar que você pode deixar comentários, eu vou amar ler o que você achou sobre esse episódio, e compartilhe nos seus stories, compartilhe, marque a Riane, marque o Escuta Ela, porque eu sempre tô de olho lá, tá bom? Um beijo e até quinta-feira que vem.